Nossa meditação nessa noite. Livro de Josué, capítulo 6, um texto bastante conhecido da igreja. Eu vou ler tão somente o verso de número 16. Amém? E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Amém? A igreja tomando seus lugares. Enquanto você senta dando glórias, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida desse meu amigo, pastor Oséias. Essa família é uma família que entrou no nosso coração já há alguns anos, e eu tenho a honra, o privilégio, gozo o privilégio dessa tão grande carinho, essa grande amizade que ele nos tem. Louvar a Deus pela vida do vosso pastor, muito feliz em conhecê-lo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela forma tão carinhosa a qual nos tem recepcionado. Trago um abraço do meu pastor, pastor Wagner Gomes, o pastor da congregação ali do Parque Valença 2, né? Louvo a Deus por esse privilégio de estarmos fazendo a obra do Senhor. Nessa região, irmãos, aqui na região do Ouro Verde, nós começamos o nosso ministério, né? Louvo a Deus pelo privilégio. Eu lembro-me que começo da década de 80, nós fomos enviados pelo 4º Batalhão de Infantaria Blindada, pelo 4º BIB, para virmos para Campinas, né? Na verdade era para fazer o curso de cabo aqui no Belog e depois retornar para São Paulo. Mas aí a gente chegou aqui, fizemos o curso de cabo, fomos para a escola de cadetes e depois pedimos baixa porque o nosso ministério estava iniciando. Naquele tempo a minha mãe morava aqui no Jardim Aeroporto, congregávamos no Jardim Aeroporto, e aqui era tudo um setor só, quem comandava era o Parque Universitário. Pastor Oswaldo Martins, na época, que era o nosso chefe geral aqui, né? A quem eu gozei muitos anos do privilégio, da oportunidade, da amizade que ele sempre nos deu. E naquele tempo, aqui era tudo terra. Vocês não me chamem de velho, né? Que eu comecei muito cedo, por isso que eu conto essas histórias, né? Naquele tempo aqui era tudo terra, nem esses predinhos ainda não tinham. E eu lembro que o pastor Oswaldo Martins promovia muito evangelismo aqui, e nós saíamos como jovens lá do Jardim Aeroporto e evangelizávamos toda essa região. Então eu louvo a Deus por ver mais uma congregação aqui. Quando eu saí aqui da região do Ouro Verde, nós tínhamos o aeroporto, o Vista Alegre, Parque Universitário, Dom Pedro lá em cima, e era só. Hoje já tem a aeronave, temos essa congregação e temos várias outras congregações aí louvando e adorando o nome santo do Senhor. Isso é missões. Eu amo missões porque eu venho de uma família de missões. O meu irmão mais velho, que hoje dorme no Senhor, foi o primeiro missionário enviado pela igreja de Marília para o Mato Grosso, para trabalhar junto com os índios ali, né? Os índios guaranis. E ele saiu de Marília, indo para o Mato Grosso, e ali ficou até o dia em que partiu para a glória, né? E depois dele tem a minha irmã Ruth. Hoje a Ruth está aqui em Campinas. Pastor Vitor, meu cunhado, pastoreia a igreja do DIC 5 de março, né? E a irmã Ruth, na década de 80, foi para missões, estiveram ali, né, por alguns anos, pelo campo de Campinas, fazendo missões ali, enviados pelo pastor Marinésio. Então, irmãos, eu tenho uma referência muito prazerosa em falar de missões, né? Nós departamentalizamos a igreja, né?
Hoje é grupo das irmãs, culto das irmãs, grupo dos jovens, culto dos jovens, grupo de crianças. Então nós fizemos vários departamentos na igreja. E missões, eu amo missões, porque missões conseguiu unir todos os departamentos, né? E todos os que amam a obra de Deus fazem missões. Alguns fazem missões orando, outros fazem missões contribuindo, e outros fazem missões cumprindo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto, irmão, eu estava pensando, preocupado com esse culto, e Deus colocou esse texto em meu coração. Se eu fosse pregador, eu colocaria um tema nessa mensagem, dizendo o seguinte: o que antecede a bênção? E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O texto vocês conhecem, e conhecem de cor e salteado, e é interessante nós entendermos algumas coisas que antecedem a nossa bênção. Nós vivemos uma preocupação muito grande, né, com a bênção do Senhor. Nós buscamos, nós pedimos, mas o que antecede, né, esse tempo em que nós esperamos para sermos abençoados? A Bíblia, ela vai narrar a história aqui, né, do início do ministério de Josué. Josué precisava conquistar a confiança de um povo que nasceu, eu costumo dizer que embora nasceram no deserto, mas nasceram privilegiados, né? É como eu e você que nascemos num país, né, no Brasil, nascemos privilegiados, né? A Europa não tem o clima que nós temos aqui, muitas coisas que produz o Brasil, a Europa não produz. Nós costumamos dizer que pelo menos 70% dos pratos comidos no mundo inteiro é produzido no Brasil. Então o Brasil é um povo privilegiado. A mesma coisa era esse povo que estava agora sob o comando, né, de Josué. A Bíblia vai dizer que eles saíram do Egito através da liderança de Moisés, e 39 anos esse povo foi conduzido pelo deserto. Deus era com esse povo durante o dia, como uma nuvem cobrindo eles do sol causticante. Quando nós olhamos o clima do deserto, nós entendemos o que era viver no deserto. O deserto, no mesmo dia, o clima lá 53, 56 graus Celsius, à noite 15, 25, 30 graus negativos. Não tem primavera, verão, outono, inverno, é sempre assim, né? O dia muito quente, de noite muito frio. Mas Deus, 40 anos com esse povo, durante o dia como uma coluna de fogo, lhes protegendo, como uma nuvem, lhes protegendo do sol causticante, e durante a noite como uma coluna de fogo, lhes aquecendo. Aquela geração que sai do Egito perece no deserto, e surge uma nova geração. E quando chegam às margens do Jordão, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o seu ministério terminou. Unge a Josué agora. Josué vai fazer esse povo herdar todas as promessas que eu tenho feito para Abraão, para Isaac e para Jacó. E o interessante é que Josué, ele olha para o passado e ele entende que ele teria que substituir o maior líder da história. Ele teria que substituir nada mais, nada menos do que Moisés. E quando nós olhamos no livro de Êxodo, nós entendemos a importância desse líder chamado Moisés. Moisés, a Bíblia vai dizer que desde quando ele nasceu, Deus mostra a Moisés o propósito de Deus com a vida de Moisés. Moisés nasce num período em que o Egito começa a oprimir a nação de Israel. A ordem de Faraó era: olha, todos os que nascerem homens dos hebreus, mate. Moisés consegue vencer isso. Moisés nasce, a parteira não tem coragem de matar Moisés. Moisés é criado até os 3 meses com a sua mãe. Depois ele é solto no rio Nilo. E quando nós olhamos a história do rio Nilo, nós entendemos o perigo de se colocar uma criança no rio Nilo. Até hoje, os maiores crocodilos do planeta Terra estão no rio Nilo.
Hoje crocodilos de 6, 8 metros de comprimento. E o interessante é que a mãe de Moisés faz uma cestinha, coloca o menino ali, e nós não queremos aqui explicar, né, as ações de Deus, mas a mãe coloca o menino no Nilo, lá embaixo, no delta do Nilo. E a Bíblia vai dizer que a casa de Faraó, o palácio de Faraó, era lá em cima. E a Bíblia nos diz que a água não mudou o curso, mas a cestinha mudou. A cestinha, ao invés de descer o curso do rio, a cestinha subiu. E aí ele é encontrado pela filha de Faraó. É educado em toda a ciência do Egito. E o interessante é que até os 40 anos de idade, eu imagino Moisés todo dia de manhã acordando no palácio, Faraó olhando para ele e dizendo: olha, você vai ser meu sucessor. Eu te eduquei em toda a ciência do Egito para que você seja Faraó. Aos 40 anos acontece aquela rebelião, né? Vocês conhecem a história, por isso que eu estou pulando esses fatos aqui, né? Moisés mata um egípcio e agora ele é obrigado a fugir do Egito. E agora outros 40 anos Moisés vai lá para trás do deserto para cuidar de um rebanho que não era seu. A Bíblia vai dizer que ele cuidava de ovelhas do seu sogro Jetro, ovelhas malhadas. E quando nós olhamos para a Bíblia, ovelhas malhadas eram ovelhas insignificantes, sem valor financeiro. Só tinha valor financeiro as ovelhas brancas, né, sem manchas. As ovelhas malhadas não tinham valor financeiro. Mas Moisés aprendeu a cuidar, a zelar daquelas ovelhas. E a Bíblia nos traz a memória no livro de Êxodo, várias vezes que Deus descia e falava com Moisés face a face. E o interessante era, quando nós nos recordamos disso, no capítulo 19 do livro de Êxodo, Deus desce no monte e diz: Moisés, embora toda a terra seja minha, a Israel eu tenho escolhido como a minha propriedade peculiar. E Deus ordena a Moisés a cuidar desse povo como Deus. Moisés, aos 80 anos de idade, é levado novamente para o Egito para ser agora o libertador de Israel. A Bíblia diz que Deus, com mãos fortes, tira o povo da servidão do Egito. E o interessante é que quando esse povo sai do Egito, a Bíblia diz em primeiro lugar que esse povo saiu feliz, porque Deus havia dado livramento. Mas a felicidade de quase a meia-noite trouxe a tristeza às 6 horas da manhã. Quando eles chegaram às 6 horas da manhã, eles estavam chegando às margens do Mar Vermelho. E quando eles chegam às margens do Mar Vermelho, eles oram agora para o grande líder Moisés e diz: Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar, para nós sermos sepultados no Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que Moisés faz uma oração, o Mar Vermelho se abre. E o interessante é que normalmente a gente olha só para esse texto, né? Abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou em seco. Mas quando você olha o verso seguinte, você entende o mistério de Deus. Deus trabalhando no vento contrário ao seu favor. A Bíblia vai dizer que eles saíram do Oriente. E quando eles chegam à margem do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre do Ocidente para o Oriente. O vento contrário, Deus trabalha em seu favor. O mar se abre, eles atravessam em seco, e agora eles começam a confiar mais no grande líder chamado Moisés. A Bíblia vai dizer que do outro lado do mar, Miriam pega as tamborins, pega os pandeiros e começam a cantar sobre o Deus de Moisés e dizendo: olha, só o Senhor, o Deus de Moisés é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o povo caminha nesses 40 anos dessa mesma maneira. Um momento de alegria, um momento de fé, um momento de tristeza, um momento de guerra, um momento de preocupação. E a Bíblia diz que aquela geração que peregrina 40 anos pelo deserto falece. E surge uma nova geração. Moisés é sepultado no monte.
e a Bíblia diz que agora eles atravessam o rio Jordão, e estavam agora em Gilgal. Gilgal, o último acampamento. Gilgal quer dizer aquele que se divide. E quando eles estavam naquele acampamento, a Bíblia diz agora que Josué agora lidera o povo. O povo olha para Josué, parece que eu vejo eles olhando para Josué e dizendo: você vai ser a mesma coisa? Nós só acreditamos em você se Deus fizer por você os milagres que fez com Moisés. E o interessante é que a primeira grande batalha para Josué escrever o seu nome na história era uma grande muralha que ali de Gilgal eles viam. Uma muralha que dizem alguns estudiosos que era uma muralha que em alguns lugares ela tinha 12 metros de altura e 8 a 12 metros de largura. Uma cidade murada, uma cidade fechada, né? A cidade de Jericó. E a Bíblia nos revela que Deus dá uma estratégia para que o nome de Josué seja escrito na história. E aí eu começo e já termino a minha mensagem. O que antecede a bênção? Primeira coisa que antecede a nossa bênção: a obediência. Josué foi, durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, Josué era o menino de Moisés. Parece que eu vejo em todo o tempo, Moisés, quando armava a tenda, Josué estava ali para lhe servir. Todo o tempo ele deitava água na mão de Moisés, ele cuidava de Moisés, ele zelava por Moisés. E aí, quando Deus sepulta a Moisés, o líder que Deus via era Josué. Obedeceu Moisés durante aqueles 40 anos de peregrinação, se capacitou. E o interessante é que nós olhamos para o ministério de Moisés e nós vemos a grande diferença. Eu costumo até dizer na escola teológica que isso foi um dos grandes erros do ministério de Josué. Moisés teve um ministério de 40 anos no deserto e fez um sucessor. Josué ficou 30 anos no ministério, na cidade, e não conseguiu fazer um sucessor. Tanto é que ele termina o seu ministério 30 anos depois, ele reúne o povo e diz: olha, agora vocês escolhem a quem servir. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. E isso um líder de verdade não faz. O líder, o nome dele é escrito na história quando ele faz um sucessor. Moisés, 40 anos no deserto, ele fez um sucessor. Mas Josué foi o seu substituto, porque tinha obediência. Isso antecede a bênção na vida da liderança, na vida de Josué. Segunda coisa que eu entendo nesses textos, depois de obedecer, é esperar o tempo de Deus. Nós vivemos o Cronos, e o Cronos, para nós, para a nossa geração, nós somos imediatistas. É por isso que hoje nós usamos muito o iFood, né? Porque nós somos imediatistas. Vou chegar em casa agora, ter que matar o porco, tirar o pernil, temperar, assar. Então eu ligo no iFood, ele me traz um pernil já pronto, né? Nós vivemos essa geração, né? Enquanto que nós não entendemos que Deus vive no Kairos. Nem sempre o já nosso é o já de Deus. É interessante nós entendermos isso. Eu venho de uma família que vive de milagres. A minha mãe, ela aceitou a Jesus em 1942, ali na cidade de Marília. Desenganada da medicina terrena, o médico dá alta para minha mãe, chama o meu pai e diz: olha, seu José, leve ela para casa, não tem mais o que fazer.
ela só tem mais 3 ou 4 dias de vida. Depois de 3 dias, o senhor vem aqui, busca o atestado de óbito, nós assinamos e damos para o senhor sepultá-la. Levaram minha mãe para casa, e minha avó, muito católica, né? Aquele negócio de reza terço, faz novena, isso e aquilo, e ela tinha muito cuidado com a minha mãe. Todos os dias de manhã, minha avó pegava um lençolzinho, colocava embaixo de uma árvore, que tem até hoje na casa da minha avó ali em Marília, né? Colocava embaixo daquela árvore, colocava a minha mãe deitada ali naquele lençol, colocava os 2 filhos que a minha mãe já tinha naquele tempo, o Abel e o Cido, colocavam ali e dizia para eles o seguinte: olha, quando ela parar de respirar, chama a vovó. No 3º dia, a minha avó faz isso, arruma minha mãe ali, né, para ela poder tomar um sol, e faz o mesmo ritual. E quando ela estava terminando aquele ritual, ia passando um irmão na frente da casa, e aquele irmão parou, olhou aquela cena e perguntou para minha avó: olha, o que essa mulher tem? Ah, moça, ela está desenganada da medicina, o médico mandou ela para casa para morrer, hoje já é o 3º dia, o médico deu 3 dias de vida. Aquele homem tomado pela fé, ele olha para minha mãe e diz: olha, se você crê no Deus que nós servimos, leva ela na minha igreja, o pastor ora e Deus cura. A igreja Assembleia de Deus estava sendo inaugurada há 3 ou 4 meses ali em Marília. Pastor Alfredo Rudizit era o dirigente daquela igreja. E o interessante é que a minha mãe ficou com aquela palavra. Meu pai chega do trabalho, minha mãe pede para ele: olha, me arruma e me leva na igreja dos crentes. O irmão passou aí e falou que eles oram e Deus cura. Meu pai arruma minha mãe e leva minha mãe para aquela igreja. Chegando naquela igreja, enquanto o pastor Alfredo Rudizit pregava a palavra de Deus, Deus curava minha mãe. O meu pai levantava a mão, aceitava Jesus. A minha avó aceitava Jesus como Salvador. Meus 2 irmãos aceitavam Jesus como Salvador. Minha mãe veio a falecer agora, dia 6 de outubro, com 101 anos de idade, pregando que Deus salva, que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo e que Deus leva o homem para as mansões celestiais. Aleluia. Eu costumava dizer que aquele médico que em 1942 falou que a minha mãe tinha 3 dias de vida, provavelmente ele morreu. E a minha mãe veio morrer só agora, com 101 anos de idade, servindo a Deus ali na igreja em Varginha. Mas essa mulher, durante a sua vida, ela passou por muitas lutas, por muitas provações. Ela veio morar aqui no Jardim Aeroporto na época. Talvez tenha alguma irmã da época, da década de 80 aqui, que lembra-se da irmã Josefa. Irmã Josefa, ela rodou toda essa região aqui. Ela, me fugiu o nome agora, a mãe do pastor Eliezer de Freitas, irmã de Janira, isso, obrigado, né? Rodavam toda a região aqui, líder de oração, líder de comissão de visita. Por muitos anos ela trabalhou nessa região. Mas a década de 70, imagine o sofrimento da minha mãe. Teve 12 filhos, né? Quando nasceu eu, o mais bonito, ela falou: agora pode fechar a fábrica. Nasceu, né? Aí ela fechou a fábrica, teve 12 filhos. E o interessante é, né, a gente que era caçula, a gente tem vários privilégios. E um dos privilégios do caçula, quando a família é grande, é dormir mais tempo na caminha do lado da mãe, né? Então muitas foram as noites que eu acordava na minha caminha de noite e via minha mãe de joelhos dobrado orando. Porém os meus irmãos, os mais velhos, chegavam na idade dos seus 15, 16 anos, simplesmente um abandonava a banda que tocava na banda, desviava da igreja. Outro cantava no coral, abandonava, desviava da igreja.
E o interessante é que alguns não só desviou da igreja, mas foram para o mundo das drogas, para o mundo da marginalidade. E alguns viraram, na época, a pior escória da sociedade. E o interessante é que na final da década de 60, 70, quantas vezes o domingo da minha mãe era sair de casa, preparar uma malinha e ir no Carandiru, visitar um no pavilhão 2, um no pavilhão 5, um no pavilhão 7, um no pavilhão 9. E algumas vezes eu fui com a minha mãe para esse lugar, e quando nós entrávamos naquele Carandiru, a minha mãe entrava orando a Deus e perguntando: Deus, o que eu faço das tuas promessas? Você deu os meus filhos como filho da luz, eu os criei no teu caminho, não criei os meus filhos para visitá-los num lugar desse. Mas na década de 80, Deus passou na minha casa e mudou a história da minha família. Deus começou a salvar. E eu me lembro que no ano de 89, nós fizemos um culto no Jardim Aeroporto, com 5 pastores, louvando e adorando o nome santo do Senhor. O que antecede a bênção do Senhor? Esperar o tempo de Deus. Outra coisa que antecede a bênção, minhas horas já se foram, é crer, é ter fé. Eu, como pastor, professor da idade, 36 anos pastoreando congregação, em 2012 eu comecei a ficar rouco. Começava a pregar 10 minutos, ficava rouco. Fui no médico, o médico fez todos os exames e disse: olha, nós temos que operar de urgência, tem um tumor, atingiu as suas cordas vocais. E a pergunta do médico para mim naquele dia foi: o que você faz? Eu disse: olha, eu sou enfermeiro, mas também eu sou pastor evangélico, sou professor de escola teológica. Ele disse: olha, meu amigo, infelizmente, ser pastor você não vai ser mais, ser professor você não vai ser mais, enfermeiro talvez você consiga ser, porque é só assinar papéis. O médico falando assim. E eu disse: por quê? Olha, nós colhemos aí a biópsia, mandemos para a biópsia, você está com tumor 4 milímetros, atingiu as suas cordas vocais, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de urgência, nós vamos tirar até a sua tireoide, vamos tirar a sua corda vocal, você nunca mais vai falar. E eu saí daquele consultório já com encaminhamento para internar na segunda-feira, e no carro, no caminho, eu dizia: Deus, aqui terminou o meu ministério, o Senhor me chamou só para esse tempinho, só para isso. Naquele tempo tinha 20 e poucos anos de... E o interessante é nós entendermos o tempo de Deus. Tem um hino que diz: há momento que Deus se cala. E na minha vida foi em 2012, orando, e eu orava pelos enfermos e Deus curava. E eu dizia: Deus, eu oro por fulano, fulano é curado, eu vou ter que passar pelo médico. Na segunda-feira fomos internar, 11h30 de cirurgia. O médico terminou a cirurgia, ele esperou eu acordar, e ele feliz, ele me disse: olha, João, a cirurgia foi um sucesso, tiramos todo o tumor, mas tiramos a sua tireoide e tiramos também a sua corda vocal, tiramos um pedaço da traqueia, você só não vai falar, mas esse câncer não vai te matar. Quando ele me tira do centro cirúrgico, ele sai lá fora e avisa minha mãe, minha esposa e meu filho caçula que estavam lá fora: olha, só não força ele falar, porque ele não vai falar mais, tá bom?
Ele empurra a maca para fora do centro cirúrgico. A minha mãe vem, beija o meu rosto e diz: filho, Deus é contigo. O meu filho bem, beija o meu rosto, calado. Mas a minha esposa, irmão, eu amo a minha esposa, porque ela é sempre a mulher que eu pedi a Deus. E eu fiz uma promessa, pastor, no altar, quando a gente se casou, de eu nunca deixar minha esposa sem resposta. Nem que seja o silêncio, mas eu nunca deixei a irmã Débora sem resposta. 38 anos de uma feliz união. E naquele dia ela vem, ela beija o meu rosto e diz: e aí, bem, como você está? Eu olhei para aquele rosto lindo da irmã Débora e eu disse: o nosso Deus me assistiu mais uma vez. O médico olhou e disse: isso aí é só um espasmo. Eu falei para vocês que ele não vai falar. Aquela noite eu falei o resto da noite inteira. Falei o outro dia, o dia inteiro. Ele me operou na segunda-feira. Na quinta-feira ele passa na UTI e diz: olha, você quer ir para o quarto? Me mandou para o quarto na quinta-feira. No sábado ele passou no quarto e disse: olha, você está falando ainda? Você quer ir embora para casa? Até hoje, já faz 10 anos, pelo menos uma vez por ano eu sou obrigado a passar nesse oncologista. Eu entro no consultório dele, ele fala: o senhor está falando ainda? Aí eu digo para ele: doutor, a última palavra no meu ouvido não vem da medicina. Eu ouço o meu Deus falar comigo. Aleluia, glória seja dada ao santo e adorável nome do Senhor. Esse mesmo câncer que eu tive em 2012 afetou o meu irmão agora em 2020. Eu tinha parado de pastorear a última congregação que eu estava pastoreando, e a gente um pouco ausente um do outro, porque eu pastoreando aqui em Campinas, ele pastoreando a igreja em Sumaré, então a gente quase que não se via, falávamos mais por telefone. Pastor Elias Ferreira, meu irmão. E aí um dia eu saí da igreja e fui para a casa dele. Cheguei na casa dele, fiquei com ele até meia-noite, e a gente comparando os exames, eu dizia: Elias, é o mesmo câncer. Se eu não morri, meu irmão, você também não vai morrer. Me despedi dele por volta da meia-noite e disse: olha, no sábado eu vou cancelar meus compromissos, nós vamos passar o sábado junto. Mas o Elias, eu via uma coisa, o Elias via outra. E o interessante é que quando eu sentei no meu carro, me permite, pastor, ele bateu no meu joelho assim e disse: Joãozinho, esse câncer que você testemunha da cura que Deus te deu, é o câncer que está me promovendo a cidadão dos céus. Eu não entendi naquela hora. Toquei meu carro, fui embora. No sábado eu estou lá arrumando as coisas para ir para a casa dele, quando de repente o meu telefone toca. E quando o meu telefone toca, era a minha cunhada, a Meire dizendo: Joãozinho, Elias partiu para o Senhor. Conversou com os netos, com os filhos, até tarde da noite. Depois abraçou a Meire e disse: Meire, eu vou descansar. Deitou e partiu para estar com o Senhor. Aí é que a gente entende, irmãos, o porquê Jesus olha para a igreja e diz: olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o meu Pai e rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que estará para sempre convosco. Naquela hora nós sentimos o que é ter o consolo desse Espírito. Esse final de ano foi o mesmo reboliço na família. Em outubro, dia 6 de outubro, minha mãe partiu para estar com o Senhor.
embora com 101 anos, ia completar 102 agora, dia 1º de janeiro, bem, sem nenhuma doença, partiu para estar com o Senhor. Agora, dia 10 de janeiro, a minha irmã que morava aqui, no São Pedro de Viracopos aqui, minha irmã estava vindo bem doente, dia 10 de janeiro, partiu para estar com o Senhor. E nessa hora a gente entende o porquê esse Espírito Consolador está sempre conosco. Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o que a gente entende quando a gente lê o Salmo 46. O Salmo 46, Corá, ele nos dá 3 certezas que nós, como pentecostais, nunca podemos esquecer. É a razão pela qual a igreja ainda está na terra. Nós somos provocadores de milagre. Corá, ele escreve no Salmo 46 dizendo o seguinte: Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro sempre presente. Quando ele chega no verso de número 5, ele diz: olha, você só não serve a um Deus que é, mas você serve a um Deus que está. Deus está no meio dela, por isso ela jamais será abalada. Aí quando ele chega no verso de número 9, ele diz: olha, você só não serve um Deus que é, você só não serve um Deus que está, mas você serve a um Deus que faz. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Agradeço em nome de Jesus pelo privilégio.